Costa Ocidental está no coração dos acontecimentos culturais de Santa Catarina. Estamos no Brasil, em Florianópolis, uma cidade que tem alguma relação emocional também com os Açores e com Portugal. Hoje estamos aqui para conversar com Wesley Collier, da Academia Catarinense de Artes e Letras, e é com ele que vamos ficar nos próximos momentos, falando de cultura e daquilo que por aqui se faz e que, pelos vistos, não é pouco. Wesley, duas questões. Existe o Wesley, presidente da Academia, mas existe um outro Wesley, que é uma pessoa que tem já uma história e que tem uma história com alguma complexidade. E é também um ser humano muito interessante que acabou por ser muitas coisas ao longo da vida. De juiz de direito, comandante de navios de guerra, qual foi o papel que o Wesley gostou mais de vestir? Eu tenho a impressão que ao longo da minha vida eu fui ocupando cargos, postos, que depois que eu desocupava era como se tivesse terminado uma fase. Eu nunca fiquei com saudade do anterior. A minha primeira profissão foi marinha mercante, e eu cheguei até comandante, e aí depois eu fui para o quadro de terra e fui inspetor-geral da maior frota marítima do Hemisfério Sul, 72 navios e 120 comandantes. Eu já tinha me realizado a bordo de navio, mas um colega disse: havendo oportunidade, vá para o quadro de terra. Quando você está a bordo do navio, você acha que o navio é o centro do universo. Quando você vai para a terra, na empresa, você passa a ver que o navio é um componente desse universo. E aí você passa a ter uma visão do navio a partir da empresa. Eu fui para a empresa, galguei alguns postos e cheguei a inspetor-geral. Quando eu era inspetor-geral há 2 anos, aconteceram muitas coisas comigo, de telefonarem e dizer: comandante, lá eu era comandante Collier, na magistratura eu fui doutor Wesley, agora eu sou Wesley. Então eles diziam: comandante, o meu enfermeiro de bordo caiu no mar ou se jogou, eu já fiz tudo em 20 minutos, o que faço agora? Então eram coisas assim que me acordava durante a noite para dizer que uma pessoa havia sido encontrada, havia se jogado na água, e há outros tantos que eu registrei no meu livro Mar de Memórias. Esse livro Mar de Memórias me levou a Jô Soares. Acredito que você saiba que é um grande talk man, né? E apresenta talk shows no Brasil, e esse livro me levou até lá, é Mar de Memórias. Eu já lhe dei? Não, o Mar de Memórias ainda não. Ainda não. Eu hoje ainda vou lhe presentear esse livro. E então do quadro de terra eu passei a ter uma visão dupla, de navio e de terra. Mas 2 anos e pouco depois eu fui convidado para ir para a Petrobras, lá na Avenida Chile, um prédio muito bonito, e lá eu criei um setor para atender 5.000 pessoas, por instrução do meu diretor de recursos humanos, que ele me convidou. E eu imaginava: eu vou deixar de ser inspetor-geral da maior frota marítima do Hemisfério Sul para ser chefe lá no edifício da Petrobras. Mas como os valores eram os mesmos, eu aceitei o desafio e fui para lá. E passei então a ter uma visão da Petrobras, que é tão grande que muita gente chama de o 5º poder da República, né? Porque o quarto dizem que é a imprensa. Então já temos os 3, né? Conhecidos de todos, legislativo, executivo e judiciário, e mais dizem que o 4º é a imprensa e o 5º seria a Petrobras, de tanta força. Aliás, a Petrobras já teve um presidente que foi presidente da República, então tudo isso reforça a ideia de que a Petrobras tem muito poder. E eu fui então e fiquei lá 8 anos. Fiz um curso na Escola Superior de Guerra, que é um curso que os 100 melhores profissionais do Brasil, durante 1 ano, são escolhidos para fazer esse curso. É um curso extraordinário, é equivalente ao do National War College, Colégio Nacional de Guerra dos Estados Unidos. E lá a gente conhece o Brasil de uma maneira extraordinária. A gente passa, se não amava o Brasil, passa a amar.
A gente conhece Itaipu, vai ao Palácio do Planalto, com o presidente da República nós estivemos 3 vezes, vai ao Instituto de Pesquisa na Amazônia, que a gente nem imagina que tenha, vai a Curitiba, vai a Belém do Pará, todos esses lugares, assiste palestra de diversos ministros, diversas pessoas de muito reconhecimento. E falar em reconhecimento, ao final do curso eu fui convidado para ser professor nesse curso, mas eu rejeitei porque eu não tinha uma aposentadoria firme, boa. Essa é uma longa história. Aí, quando eu terminei o curso da Escola Superior de Guerra, eu resolvi não ficar lá e decidi fazer concurso para magistratura. Aí fiz concurso, fiz um plano para 2 anos, muita projeção mental, muita dedicação. E rapidamente aconteceu mais ou menos assim: eu vou estudar 3 horas por dia, mas não vou estudar sábado, domingo, nem feriado, nem dia santo, nem férias. Aí na primeira prova eu passei e um colega advogado de 20 anos ficou. Aí eu me empolguei, aí eu passei a estudar 5 horas por dia, todos os dias. Aí no final de 2 anos eu estava tomando posse como juiz em Belém do Pará. Eu fui juiz no Pará e no Amapá. Instalei uma vara numa cidade, Calçoene e tal. E aí, depois que eu me aposentei, eu trouxe minha família para escolher uma das 3 capitais do Sul, que dizem que as capitais do Sul do Brasil são o primeiro mundo. Os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são o primeiro mundo. Aí nós escolhemos Santa Catarina. Florianópolis venceu a votação por 3 votos a 1. Como nós éramos 4, né? Os pais e os 2 filhos, eu imaginei que poderia haver um empate. Aí eu disse, cada um vota a primeira e a segunda opção. Florianópolis ganhou como primeira opção de 3 a 1. E depois eu soube por que razão meu filho mais novo não tinha escolhido Florianópolis, porque nós vínhamos do Rio antes, e lá a gente torcia pelo Flamengo, e aí ele dizia que aqui não tinha time para se torcer. Era a época do Guga, a época áurea do Guga, o melhor do mundo, 50 e tantas semanas como primeiro do mundo. E aí a gente se instalou aqui. Logo eu procurei formas de me comunicar. Eu entrei para o Rotary Club, que é uma instituição maravilhosa, e entrei e procurei escritores, e entrei para uma associação chamada Associação dos Cronistas, Poetas e Contistas de Santa Catarina. É ACPCC. Ainda existe? Existe, e ela foi, a partir dela nasceram várias outras associações, inclusive a nossa academia nasceu por sugestão de um membro da Academia Catarinense de Letras que dizia que faltava para as artes. E realmente, agora falando da ACLA, ela veio preencher uma lacuna para os artistas, para os músicos eruditos e para os atores de cinema e TV e teatro que não tinham. Mas antes de entrarmos por aí, eu já tive 2 oportunidades de estar com o Wesley em condições diferentes, e aquilo que senti, e é muito o que senti, não é tanto o que li acerca, porque também não tive muito tempo de preparação para este tipo de entrevistas, estou a deixar muito à consideração do Wesley dizer o que lhe apetecer, mas a sensação que me deu foi que o Wesley é uma alma inquieta, é um estudante permanente, está sempre a estudar, mas todas as suas vivências, quer como o comandante Collier, o Dr. Wesley, tiveram experiências diferentes. Sim. E o Wesley também está a ter experiências diferentes. Sim. Eu lembro-me que houve um registro de conversa que nós tivemos que me falou da sua ida ao Japão e do tempo que esteve no Japão. Nós hoje já percebemos que viajar é aprender. O Wesley aprendeu muito com viagens. Quais foram os países que o tocaram assim de maneira profunda? Porque eu senti que o Japão foi um lugar que influenciou muito. Sim, eu aprendi muito. O Japão foi especial. O Japão ocupa um ponto, um local de destaque em todas as minhas viagens e na dos meus colegas. Um deles dizia para mim, olha, se você tiver oportunidade, vá ao Japão. O Japão é um outro mundo. E nós chegamos lá, no Japão, a primeira vez que eu fui foi para fazer obra no navio, que chamava-se na época Jamboising, do inglês jumbo, aquele elefante voador, né, com as orelhas que voa. Então o Jamboising era o processo de fazer um navio crescer de tamanho. Ele era cortado ao meio, foi cortado em 24 horas, era um navio super tanque de 33 mil toneladas,
chamado presidente Juscelino Kubitschek. Ele foi cortado na transversal e depois foi cortado longitudinalmente e foi colocado um corpo de 20 metros no meio e uma espécie de gaveta de 2 metros. Ele saiu de lá com 53 mil toneladas, quase o dobro, e a mesma tripulação e a mesma máquina. No tempo que estive lá, eu era solteiro. Eu tive como namorada uma japonesa. Ela fazia o último ano de literatura inglesa contemporânea e era uma menina também muito culta. E eu me apeguei muito a ela. Mas como eu tive na família a história de um tio que casou-se com uma inglesa e que o casamento não deu certo, eu pensei, eu vou levar uma moça japonesa que só fala inglês e japonês, vai ficar me esperando, mais esperando do que me convivendo comigo. Então eu resolvi não trazê-la. O Japão é extraordinário pela tradição, pela história, pela forma oriental de eles serem. Me tocou muito a visita a Hiroshima, uma visita que toca profundamente as pessoas. Tudo lá tem importância. Eu tive o prazer de tocar o Sino da Paz, que tem um tronco de madeira dessa grossura, talvez uns 2 metros, pendurado por 2 correntes, a gente puxa e solta e ele bate num sino imenso. E também lá eu passei e vi uma estátua de uma criança, alguma coisa assim, já não lembro direito, com milhares de aquelas dobras japonesas, em papel, aquilo tem um nome, né? Origamis. Isso, origamis, e eles feitos geralmente uma espécie de um cisne, e colocados ali aos milhares. Então foi uma primeira pessoa que passou e colocou para uma criança com câncer, alguma coisa assim. E aí tinha muito. No exato local em que explodiu a bomba atômica, há uma chama da paz, nunca ela será apagada, e há os nomes de todos os que faleceram em consequência da guerra. E quando eu estive lá em 72, ainda morria gente no Japão em consequência de câncer ou de outras doenças que tinham adquirido em função da radiação. Então, o Japão marca, as refeições marcam a gente participar com eles. Uma vez eu estava com ela e todo final de semana a gente ia conhecer uma cidade japonesa. Aí não existia internet, então eu ia na banca de revista, comprava um mapa e eles começavam a estudar. E quando a gente ia, um dia nós fomos a Kyoto. Me apaixonei por Kyoto, maravilhosa, linda, extraordinária. Aí ela disse que Kyoto foi a capital do Japão por 1000 anos. Só isso aí, em termos de permanência, de história, né? Eu fiquei deslumbrado. Aí na semana seguinte eu escolhi lá a Revelia Nara. Aí comprei lá um mapazinho de Ancient Capital, a velha capital. Aí eu não achei por que a razão daquilo. Aí nós saímos, ela, um casal de amigos, um amigo meu, um colega oficial como eu, e um comissário com a esposa, os filhos e um filho. E aí eu disse para ela, no meio da visita, por que de Ancient Capital? Ela disse, porque foi a capital do Japão antes de Kyoto. Imagine, né? Antes, 1000 anos antes, né, tinha sido capital do Japão. Então o Japão impressiona por tudo isso. Algumas coisas eu não admitia, não gostava muito, mas tinha que aceitar. As mulheres andavam um passo atrás dos homens, os homens levavam a bolsa pequena e ela levava o filho. Né? Essas coisas assim, nós, na nossa cultura latina, a gente não aceitava muito. E Portugal? Eu amo Portugal. Quando eu era garoto, rapazinho, novo, 17 anos, eu não gostava de Portugal. A minha visão era para o lado dos Estados Unidos. E o que eu lia não era pouco, realmente não era pouco, sem modéstia não era pouco. Eu li mais durante a minha juventude do que durante eu ser adulto. Eu preferia muito os Estados Unidos, e até que eu fui pegar um navio na Dinamarca, em 1969, era o maior navio do hemisfério sul, chamado Horta Barbosa, um petroleiro, trazia 1.200.000 barris de petróleo, e nós entramos em Portugal para abastecer o navio. Aí nós passamos o Natal em Portugal.
Aí a coisa já mudou completamente. O frio na rua, eu já tinha passado isso na Dinamarca, em Copenhague, e numa cidade muito grande chamada Odense lá, Odense, e eu já comecei a gostar de Portugal. Aí nós passamos o ano novo amarrado numa boia na Argélia. Nada, só mar, ninguém a bordo, só nós mesmo. É um momento muito triste da vida do marinheiro, né? O marinheiro ele tem que se tornar calejado. Há um romance do Ian Fleming, que é o mesmo autor do 007, de toda essa série de filmes. O Ian Fleming tem um livro chamado Espião e Amante, que nunca deu muito, como a gente diz aqui no Brasil, Ibope, nunca deu muita gente gostando. Eu li e lá eu verifiquei uma frase que me acompanhou a vida toda. Ele, por um motivo ou por outro, ele diz assim: a solidão torna-se uma amante e o isolamento um pecado querido. Então você a bordo tem que transformar a solidão nesse isolamento dela, e também tem que transformar o isolamento num pecado querido. Eu gostava de estar sozinho, sempre gostei. Depois, muitos anos depois, eu fui ver que quem não gosta de estar sozinho não gosta de si mesmo. Eu também gosto de estar sozinho. Hoje eu preferiria muito mais estar sozinho do que, na maioria das vezes, acompanhado, com exceção de hoje, com todos esses amigos aqui. E em Portugal, o que é que o fascina mais em Portugal? O que me fascina mais é a história. Eu sou apaixonado pelo... O Marquês de Pombal uma vez me surpreendeu num texto que ele diz assim: meu Deus, será que Deus permite que em 30 dias 15 sejam feriados? Ele colocava o dedo assim, né? Então essas coisas me tocaram muito. O chiado, né? A primeira vez que eu cheguei lá com modos americanos, eu pedi uma Coca-Cola num restaurante, num bar. Não era um restaurante, mas tinha um balcão, eu pedi. Aí a moça colocou a Coca-Cola, abriu e voltou-se. Eu achei que já estava certo e peguei a Coca-Cola no gargalo, né? Aí ela voltou-se com o copo na mão e disse: não. Aí eu falei: como? Como quem diz: eu estou aqui fazendo o que todo mundo faz, pelo menos na minha terra. Aí ela disse: não recomenda bem. Aí eu aprendi, né? Como dizia meu pai, em terra de sapo, de cocora com eles. Quando eu fui a um cinema que a gente chama de lanterninha, para me levar ao local numerado e com alfanumérico para sentar, eu fiquei: puxa, mas não são só os Estados Unidos, né? Aí eu comecei a dar mais valor à tradição. Depois eu voltei lá com a minha primeira esposa e é uma cidade onde há o castelo da Rainha Santa Isabel. Me apaixonei pelos castelos. Depois eu pernoitei no castelo de Óbidos, dado de presente por Dom Diniz para a esposa dele, né? E já tinha ido a este, que era o castelo, aquele era o castelo de verão, o de Óbidos, e este outro era o castelo da Rainha Santa Isabel. Me surpreendeu quando eu saí e vi lá, restaurante São Rosas. Aí eu pensei: mas eu nunca ouvi falar que Rosas seja o nome de um santo. Aí depois alguém me disse: São Rosas, meu senhor. O segundo milagre, né? O milagre da Rainha Elizabeth. Então eu me apaixonei por Portugal e gostaria de voltar agora. E em termos literários, Fernando Pessoa, Camões? Fernando Pessoa e Camões. Eu me apaixonei, decorei algumas coisas do Camões, porque sempre por via ir à direita, quem do oportuno tempo se aproveita, né? E há uma outra também quem guarda é uma questão de malícia, que guarda no seu peito o que há em peito alheio. Eu sou apaixonado pela figura do velho do Restelo, porque eu viajei e eu vi muita gente duvidar da nossa capacidade, e a gente sempre se saiu muito bem, maravilhosamente bem. Em termos de autores, aquilo que eu já também senti nas conversas que tivemos é que o Wesley vive a literatura, a escrita e a leitura de forma perfeitamente apaixonada. Quais são, assim, os autores da vida? Eu tive por muito tempo uma resistência ao nosso maior
o escritor que mais vendeu no Brasil, Paulo Coelho. Eu tive muita resistência. Paulo Coelho também eu, porque era muito brega, muito brega ler Paulo Coelho, mas a realidade é que ele escreve muito bem. E depois que eu li também que o Príncipe Charles leu o primeiro dele, qual é? O Alquimista. O Alquimista. O Príncipe Charles, ele pode ter algumas derrapagens, como a gente diz, né? Mas ele é um homem muito culto, muito estudado. Para gostar do Paulo Coelho, a parte, as escorregadas que ele dá no português, ele é um autor muito interessante, né? Eu gosto muito do Paulo Coelho. Gosto do Machado de Assis, na minha juventude eu li mais. Há poucos dias eu li até um outro trecho dele que eu não tinha lido. Quem mais? Brasileiros. Agora não me vem à cabeça, pode ser que eu me lembre depois, eu fico devendo. Eu gosto muito do Érico Veríssimo, especialmente as crônicas dele. Gosto muito do Rubem Braga. Eu me apaixonei pelo Rubem Braga quando eu era garoto, que meu pai gostava muito dele e o conheceu pessoalmente. Rubem Braga é extraordinário, ele tem algumas crônicas que tocam muito o coração da gente. E a música? Música, eu gosto de todos os tipos de música, com exceção de rap, essas coisas mais batidão, como nós chamamos, mas eu ouço, quando estou trabalhando música clássica, tem algumas que eu sou apaixonado, e eu gosto muito de música popular, e música popular eu tenho Elis Regina, já fui muito apaixonado pelo Roberto Carlos, agora quase não se escuta, mas o Roberto Carlos tem músicas que também me tocam muito. Uma delas é que ele, deitado no divã, o trem pegou a perna dele, né, o pé, e cortou o pé dele, e ele então, deitado no divã, ele diz pro psiquiatra: sou eu aqui que venho, me deito e falo, e você só escuta, não entende a minha luta. E o Roberto Carlos leva isso com ele, né, um peso muito grande. Ele diz, então, quando ele sofreu o acidente, ele diz só com metáforas, né? Que ele sofreu o acidente, veio alguém e o pegou no colo, e ele estava de terninho branco. Meu irmão usou terninho branco na década de 50, no norte do Brasil. Então, quando ele falou em terninho branco, eu logo lembrei. E o sangue no linho branco toca muito. O Roberto Carlos é muito bom. Mas eu penso que de tudo o que já dissemos, vamos derivar para aquilo que neste momento é a parte importante da vida do Wesley, que é a Academia Catarinense de Letras e Artes, a ACLA. Explique-nos, diga-nos o que é a ACLA aqui. Santa Catarina é um estado que, como diz um cronista aqui, metade do Brasil está se mudando para cá e a outra metade gostaria. Porque as pessoas que podem se mudar em termos econômicos, sair de um local, vender e ir para outro, preferem Santa Catarina. E Florianópolis tem crescido muito mais do que outras cidades, outras capitais. Ainda assim, ela mantém a melhor qualidade de vida de todas as capitais do Brasil. Então, Florianópolis realmente se destaca. O estado de Santa Catarina se destaca. Não há grandes áreas de terra na mão de uma pessoa só. São minifúndios e não latifúndios. E tudo isso serve para muitos imigrantes italianos, alemães, polacos e diversas nacionalidades. Aqui pouco tem inglês. Eles falam com muita facilidade o nome alemão Ralf Schneider, mas não conseguem falar Kolya. Por quê? Porque a imigração veio toda da Europa, né? E de Portugal. Então há uma mistura muito interessante. E há também muitas associações de escritores, diversas. Eu então entrei para a academia, para a Associação de Cronistas, a Associação Catarinense de Cronistas, Poetas e Contistas, cronistas, poetas e contistas. E lá eu comecei a ver que há muito mais do que em qualquer outro estado. Eu conheço todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima e Piauí. Já morei no Rio, já morei no Pará, já morei, na prática,
nos locais em que eu fui juiz, morei em Santa Catarina, mas eu conheço muito o Brasil para afirmar que, muito provavelmente, o estado de Santa Catarina, talvez com exceção de São Paulo, pelo tamanho dele e não pela tendência. Aqui é uma tendência de escritores, de pessoas se juntarem em associações. Mas faltava uma academia para que os músicos, para que os atores de teatro e cinema e TV e para que os artistas visuais pudessem dizer, eu sou acadêmico. Eles nunca podiam dizer isso. Só podia dizer, eu sou acadêmico, os literatos, os escritores, os poetas. Então, um membro da Academia Catarinense de Letras teve a ideia de que, como estavam sendo criados diversas associações, que uma delas fosse uma academia que tivesse letras e artes. O nome era para ter sido Academia Catarinense de Artes e Letras, mas a sigla ia ficar ACAL. E então preferiu-se ACLA, que é mais eufonicamente mais agradável, e ela então ficou como ACLA. Hoje, a ACLA, com 13, 14 anos de existência, já premiou literatos do primeiro escalão de Santa Catarina, já premiou artistas visuais, plásticos, também do primeiro escalão, pessoas que tinham sempre o reconhecimento da crítica, mas não tinham reconhecimento pelos seus pares, porque uma premiação de um sempre é a não premiação dos que não são premiados, né? Então, eles receberam o reconhecimento de uma academia que, embora nova, já fez muito, modéstia à parte, já fez muito pela cultura de um modo geral e pelo reconhecimento dessas pessoas, artistas visuais que são autodidatas e que têm um trabalho reconhecido, extraordinário, que de outra forma não viriam, não apareceriam como reconhecimento de uma academia. Nós temos uma veste chamada balandral, que é cor de vinho, com gregas, e uma medalha. Então, tudo isso faz com que o momento seja solene. Nossas solenidades são abertas com o hino nacional. A nossa presidente da Fundação Catarinense de Cultura sempre nos prestigia com a presença lá. E é um momento assim, eu já tenho ouvido falar que é um momento de muita distinção na cultura de Santa Catarina. Durante um ano já é um acontecimento. E eu fico muito satisfeito porque eu prezo muito reconhecer o esforço do próximo. Prezo muito, muito. Se eu tivesse que me classificar, eu diria, olha, uma coisa que eu não sou é egoísta e eu reconheço o valor, procuro valorizar o que as outras pessoas têm de bom. E esses artistas, muitos deles têm ficado agradecidos. Quantos membros tem a... Nós temos hoje 28 membros. Nós estamos caminhando para os 40, literatos já temos 11, porque essa foi uma tendência inicial a buscar os literatos, que ela nasceu de literatos, mas hoje nós estamos, a cada ano nós colocamos 1, 2, 3, admitimos, e são pessoas escolhidas pelos que já estão lá, e uma preocupação muito grande que nós temos é não trazer apenas de um grupo. Temos que ter e alcançar o Estado. Nós temos pessoas de Blumenau, já tivemos pessoas de outros locais, mas que, como a nossa academia, nós não somos imortais. Nós não nos intitulamos imortais. Nós dizemos que deve comparecer à academia para ajudá-la a crescer, do que entrar para a academia e dizer sou da academia, mas nunca comparece. Nós temos muitas academias brasileiras isso. Então nós, ao final de 3, 4 sessões que não comparecem, a gente pede o comparecimento. Se não vier ou se atrasar as mensalidades, a gente Os membros da academia pagam uma cota? Nós pagamos uma pequena cota de hoje R$20 por mês, mas isso 20 vezes 20 dá R$500 por mês, no final do ano dá 6 mil, já dá para a gente fazer uma festa. Na reunião em que eu estive presente e em que me foi dada também essa honra de poder estar com vocês, fiquei a perceber que a nível do governo negociações
não são fáceis. Não Ou são seja, fáceis. o governo brasileiro, tal como o português, e eu penso que quase todos os governos, em relação às coisas da cultura, nem sempre a porta está tão aberta como seria desejável. Apesar de nós termos um Ministério da Cultura, apesar de nós termos vários órgãos dedicados, eu imagino como a nossa verba está na Constituição do Estado, mas por um motivo ou por outro, houve uma vez que ela foi recolhida. Das outras vezes, nós estávamos lutando por uma sede e eu fiz questão de não pedir enquanto não tivéssemos uma sede, porque a quantia não é baixa em reais e nós íamos ficar sem uma sede, a minha casa ia ficar muito sobrecarregada, porque ia ter que ter uma base para as pessoas se reunirem. E hoje nós estamos lutando, com a ajuda da Fundação Catarinense de Cultura, para termos pelo menos uma pequena sala num prédio tombado, que tem o nome de José Boatê, um grande literato, um homem muito importante para a cultura catarinense, e nós estamos na expectativa de receber uma sala da parte da Fundação Catarinense de Cultura, da parte da Secretaria de Cultura, está tudo certo, da parte da Secretaria de Administração, tudo certo, assinado, falta só a concretização de ter a chave na mão. Eu vou tocar aqui de leve numa questão que a mim me preocupa, porque nós os portugueses acompanhamos com muito interesse tudo o que se passa na política brasileira e neste momento o país aqui, Portugal também está a passar por uma fase parecida, todos estamos com problemas, mas o Brasil está a passar por uma fase verdadeiramente complicada. Esta história, este processo do Lava Jato e tudo o que se está a passar à volta disso está a deixar os brasileiros severamente preocupados. Qual é a sua visão desta questão? A minha visão é semelhante à que eu teria como juiz. Eu ouço os dois lados, procuro compreender o ponto de vista dos dois lados, sem esquecer que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto só, não é? Mas eu procuro ampliar o conhecimento. O que eu posso dizer é, eu faço doutorado na Argentina. Fora do Brasil, o Lula e a Dilma têm total simpatia, total apoio de quem ouve falar sobre eles. E eu justifico isso. Antes do Lula ser eleito a primeira vez, eu votei 2 vezes contra ele. Até que, numa terceira vez que ele se candidatou, ou quarta, eu votei nele a primeira vez e a segunda. E me emocionei quando ele disse na televisão: eu só vou sossegar no Jornal Nacional, o programa de maior audiência da TV brasileira. Eu só vou sossegar quando o brasileiro tiver café, almoço e janta. Eu não tive isso na minha infância, me tocou muito. Eu então torci muito pelo Lula. E ele realmente, outro dia alguém falou do partido dele, Partido dos Trabalhadores, muita gente não aceitou, ironizou, mas eles disseram: o Brasil, no governo Lula, teve a maior distribuição de renda em 500 anos, isto é, da sua história. E eu fui analisar criticamente, e até onde chega o meu conhecimento, eu concordo com ele plenamente. Quando ele foi reeleito, eu ainda votei nele, mas quando ele fez a Dilma candidata, eu não gostei. Eu acho que a democracia se completa com a alternância no poder. Então era hora de um outro partido chegar, provavelmente PSDB, acertar algumas coisinhas, tirar aqueles que já estavam habituados no cargo, né, e trocar por outro. Uma sacudida sempre é importante, especialmente na política, que as pessoas tendem a se deixar levar, a se viciar, a se corromper. Então, com o primeiro governo dela, que eu votei em outro candidato, e com o segundo, que eu votei em outro candidato, eu acho que o Brasil perdeu. E a economia está aí dizendo que nós já regredimos 2 anos, e que para recuperar esses 2 anos vão ser precisos 4. Então a política brasileira hoje está... agora mesmo eu li no jornal que 59% da população, 67% da população é a favor dele sair. Do Lula não, é contra o Lula, é a favor de tudo que a Operação Lava Jato está fazendo. E nas classes mais humildes um percentual menor. Mas eu acho que nós temos que ter o país, os juízes, a magistratura, o Supremo Tribunal, deve ter muita maturidade para evitar que seja eu contra eles, né? Isso não vai levar a lugar nenhum.
Mas há dentro do Wesley uma criança, ainda, e sempre, que sonha, que quer coisas. O que é que o Wesley anda a sonhar agora? Eu ainda não me realizei como ser humano totalmente. Nunca verbalizei isso para ninguém. Então, os nossos amigos dos Açores, especialmente da Ilha das Flores, né? Tem o bom da entrevista, que não é treinada antes, que não é ensaiada, é que a gente acaba, né, revelando coisas. Eu ainda não me realizei como eu gostaria. Eu gostaria de fazer alguma coisa pelo país. Gostaria de fazer alguma coisa. Eu sei que para fazer alguma coisa pelo país, o caminho mais fácil é o da política. E é o caminho também mais difícil para conseguir realizar. Porque não depende só de uma pessoa, né? Nem mesmo o presidente da República consegue implantar o que ele gostaria, né? Então, imaginem eu sendo um deputado, eu sendo um senador. Eu fui uma vez, e não conto isso para quase ninguém, quem acessar o meu currículo, digitar o meu nome na internet, vai ver que eu fui candidato ao Senado. Eu resolvi fazer alguma coisa pelo país, eu nunca tive reserva financeira, eu sempre gastei para viver bem, o meu salário eu sempre gastava, e graças a Deus sempre tive um bom salário, uma época inclusive uma parte em dólar, que eu viajava para o exterior, mas teve uma época que houve uns atrasados e eu recebi um dinheiro a mais e guardei. Então eu tinha um valor bom guardado. Aí agora eu vou me dedicar à política. E eu escolhi 4 partidos intermediários, nem os maiores, que eu não teria vez, nem os pequenos, que eu também não seria ouvido. Escolhi um dos 4 e me candidatei ao Senado. Eu imaginei, porque conheço a lei, que eu poderia me candidatar em uma coligação. Um desses partidos da coligação poderia dizer para o Senado: o meu candidato é o Wesley, e o outro de um dos dois. Mas o tribunal daqui negou, o Tribunal Superior negou, e eu só restava ir para o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte. Gastei muito dinheiro com advogados, mas de tudo eu toquei a candidatura. Eu não tive 1 minuto na televisão, eu tinha 25 minutos na televisão, e eu já tinha plano o que eu ia dizer. Eu tinha muita coisa nova para dizer. Eu tinha assim, uma força que me dizia: olha, você tem chance. Eu não sei se essa é uma força ilusória que todos têm quando se candidatam, mas eu, muito consciente, eu tinha. Aí a minha candidatura foi sub júdice, e eu não tive tempo na televisão, então eu só tive a internet e pequenas passeatas pelo centro da cidade. E na hora de votar, o meu nome aparecia, o meu número era muito fácil, 234, e eu fiquei até surpreso, embora esperasse muito mais. Se eu tivesse a candidatura avalizada pelo tribunal, eu tive 10.562 votos. E muitos comentaristas disseram: você não pode mais desistir, você vai trair esses 10.000 que votaram em você. Essas pessoas que votaram em você votaram com uma esperança. Depois disso, passou, eu me desliguei do partido, não quis mais saber da vida política. Outro dia, na outra eleição, alguém me ligou: olha, gostaria de... E eu estou fazendo doutorado, não quero fazer. E depois eu vi que os 2 candidatos, para que os nossos amigos açorianos saibam, os 2 candidatos, um tem 20 ações na justiça e o outro tem uma rejeição do eleitorado, que ele já se candidatou 2 vezes e ele não consegue se eleger senador. Então eu fico imaginando, se eu tivesse me candidatado, eu seria a única opção, desculpa o exagero, sem mácula, né? Sem processos em cima da justiça. Mas agora vai haver outra eleição, agora em 2018. Eu não penso, certamente eu não vou mais gastar dinheiro do meu bolso. Se algum partido tiver interesse, vai ter que financiar tudo. Mas mesmo assim eu ainda penso. Eu andei perguntando para uma pessoa ou outra e disseram: não, você não tem muito perfil de político, eu sou muito franco. Aí então eu não sei o que pode acontecer. Mas a realização como ser humano, com certeza que poderá passar ainda por muitas outras coisas. A escrita pode ser uma delas também? A escrita... Sim, pode. Eu tenho um livro de direito portuário, que eu sou mestre em direito portuário. Eu tenho um livro de comércio marítimo, um dicionário de comércio marítimo que está na 5ª edição. É um dos melhores do mundo, eu digo sem modéstia.
Eu agora aumentei de 5.200 para 8.000 entradas. Eu consegui colocar no livro o que muitos brasileiros, muitas pessoas não conhecem, a chave do dicionário, né? Eu consegui colocar uma chave explicando quais são os símbolos que eu uso. E então o dicionário teve um tamanho maior, foi lançado agora em 2 capitais, só não foi na terceira porque eu não pude ir. E a primeira e a segunda edição foi minha, e a terceira, a quarta e a quinta com um primo que trabalha na Petrobras, que me supriu de algumas informações, e ele entrou com capital, eu entrei com trabalho. A redação é toda minha, eu gosto muito, modéstia à parte da minha redação, recebo muitos elogios, sou muito objetivo. Eu tenho o Mar de Memórias, esse que me levou ao Jô, eu tenho Poesias em 3 Estações. Quando eu me separei da primeira esposa, eu descobri que para eu não entrar em parafuso, para eu não entrar em depressão, eu tive que escrever. Então eu escrevi A Estação Primavera, Minha Juventude. Eu falo algumas coisas de Portugal, de vivência e tal. A segunda, Verão, que foi o casamento. E a terceira, Outono, que é a minha fase, quando eu me separei da minha mulher, me apaixonei por uma colega, e aí foi muito estressante, mas eu tenho uma poesia, e vou declamar aqui, porque ela é muito curta. Ela ganhou o 2º lugar num concurso nacional de poesias. Chama-se Súplica. Sou parte de ti, que as circunstâncias separaram e a distância aniquila. Inexisto sozinho. Vem buscar-me, pois pertenço mais a ti do que a mim mesmo. Uau! Uau, estava aí aquilo que eu acho é que entre o comandante Collier e o Dr. Wesley e o Wesley há digamos que há um traço comum, que é uma sensibilidade muito acima da marca, que acaba por criar alguns conflitos entre si, porque foram coisas muito díspares entre o comandante e o juiz. E agora o presidente da academia. Há aqui traços que são comuns, mas depois há coisas que são díspares, e há com certeza também uma alma inquieta que nunca no amor se conforta e que nunca consegue encontrar o ponto de apoio, porque é mesmo assim, e também porque faz parte das almas do género da sua, essa dificuldade. A professora Gabriela é psicóloga também? Pergunto de jeito nenhum. Aos mas açorianos. De facto o Wesley tem uma alma muito fadista, muito saudosista, dá a impressão que é autor do fado português, que é aquela canção que traz esta melodia da inquietação, a melodia da inquietação. Deixe-me falar do fado. Nos 25 anos de casados, eu preparei uma festa surpresa, que minha mulher não participou. E eu era apaixonado pelo Carlos do Carmo. Ele de vez em quando vinha ao Brasil, nunca tive a oportunidade de vê-lo. Ele tem eu acredito que seja uma poesia musicada, mas se não for poesia musicada, ela é muito mais do que uma poesia musicada, porque já nasceu música. Chama-se Estrela da Tarde. E ele abre dizendo assim: minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Eu decorei tudo, tirei uma parte que dizia eu não sei se é verdade, se é o que sofro, eu tirei aquela parte e declamei para um salão com 100 e poucas pessoas, minha mulher na minha frente, estava minha mãe presente, meus 2 filhos. Não foi nos 25 anos de casado, desculpe, foi nos meus 50 anos de idade. E depois eles entraram, cada um com um bolo, com uma vela de 5, uma vela de 0, 50. E eu disse que eu estava tão feliz que eu não queria receber presente, eu queria dar. E dei presente para minha mulher, para os meus filhos, para minha mãe, ela esteve presente. E essa Estrela da Tarde me apaixona, me apaixona. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. É maravilhoso. Quando eu falo, as pessoas, mas eu digo, é um fado. Mas o Wesley paga muito caro essa capacidade de estar nas coisas com essa intensidade toda. Isso tem preço. Acredito. Sabe isso? Sabe que tem um preço e tem-no pago pelo mais alto preço que é possível pagar.
Porque é exatamente isso, o preço que se paga por se ser especial e por se ser diferente. O Wesley tem aqui uma vida muito interessante, porque é uma vida muito variada e passa por registros que são muito materiais, por registros muito espirituais, por registros médios, numa atitude comportamental e numa sensibilidade que são profundamente exacerbadas e que lhe devem trazer também muito sofrimento. Sim. Os momentos felizes são o máximo. Os momentos infelizes são muito maus. São muito maus. São, eu concordo. E eu estou numa fase muito, eu diria que crítica, porque é muito sensível, eu extravaso muito. E eu já tive uma experiência, vou contar para os telespectadores açorianos. Eu já tive uns 2 momentos que eu, em comparação com Wesley comandante, com Wesley juiz, é como se eu tivesse fraquejado um pouco, talvez em função da idade. E eu cheguei a dizer para os meus filhos, para um de cada vez, eles moram separados, né, distantes um do outro. Um é juiz federal no Paraná e o outro trabalha na justiça aqui em Florianópolis. Então eu abri um pouco o coração e disse coisas mais que me tocam mais. Mas apesar de meus filhos terem sido extremamente amados por mim, por minha ex-esposa, tiveram uma infância de muito amor, aprendendo especialmente ética, educação, consideração pelo próximo, temor a Deus, mas eu senti que quando eu deixei escapar um pouquinho de fraqueza, eu não tive eco. Então, isso foi para mim, não que eles tenham ignorado, mas, pai, o mais novo chegou a dizer, puxa pai, eu nunca pensei que você, aquele homem tão forte, sentisse isso, tá? Então eu recolhi, né, como dizia um cunhado meu, recolhi as armas e agora eu vou ter cuidado com o que eu vou dizer para eles, porque eu vou fazer o possível para manter aquela figura, né? Eu sou meio quixotiano, né, quixotano, não sei como é que se diz, sou meio Don Quixote, eu sou apaixonado pela figura do Don Quixote. E um dos filmes que marcaram a minha juventude foi O Homem de La Mancha. É com Peter O'Toole e com Sophia Loren. Outro dia eu descobri na internet, comprei e vi com a minha mulher, com a Luz, e foi apaixonante. Um outro livro que me tocou muito foi Z, a história de um político de esquerda da Grécia, que na época do governo militar grego, ele surgiu como esperança dos pobres. Depois eu vou falar do Eça de Queiroz. Esperança dos pobres, e incomodou todos os militares, e ele é fato real, ele foi assassinado com uma moto que passou, um motociclista com um porrete, um pedaço de pau, bateu na cabeça dele, ele faleceu. Ele era a esperança de redenção do Estado grego. E Z, então, é do com o Jean-Louis Trintignant, com aqueles personagens todos da nova onda francesa, não é? Nova onda em francês, como é? Nova onda do cinema, Nouvelle Vague. Nouvelle Vague francesa. E depois eu queria falar rapidamente sobre o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é a figura em Portugal, é a figura de um certo determinado estilo também, um realista, mas um homem bem humorado. Eu descobri dele quando eu tínhamos 18, 19 anos, como dizia meu pai, já lá vão quase 50, meu pai, eu recebi numa revista da Petrobras, um jornalzinho da Petrobras, O Suave Milagre, e aparece a figura do Eça de Queiroz, pince-nez, bigode e tal, eu acho que com um cachimbo, e eu me apaixonei por aquele conto. Lindo. E certamente vocês conhecem, é tido como um dos maiores contos, não só portugueses, mas europeus. E eu li aquilo, é um conto de Natal, né?
pode ser lido no Natal. Eu li em 35 minutos. E o Rotary, há poucos meses, me pediu para eu fazer uma palestra, uma mensagem de Natal. E eu consegui reduzir para 10 minutos, para não tomar muito tempo. E eu li no restaurante. E depois eu li para o meu filho e para minha ex-mulher e para minha cunhada ou ex-cunhada. E eles ficaram encantados, todos quem eu leio ficam encantados. Eu não digo o título, O Suave Milagre, que é para imaginarem que o milagre acontece realmente sem ninguém esperar. E eu disse, eu gostaria de fazer isto tradição para que todo Natal eu leia para as pessoas com quem eu vou passar o Natal. Como meu pai rezava toda meia-noite do Ano Novo, que ele fazia aniversário dia 1º de janeiro. E ele lia a prece do Anjo da Meia-Noite. Eu já procurei na internet, mas não achei. Ó anjo da meia-noite, ó anjo da meia-noite, ó anjo da minha guarda. Eu só lembro disso, ele declamando, decorado. Sabia muitas coisas decoradas. E eu gostaria de fazer tradição deste conto. É porque o Suave Milagre acaba por ser uma coisa que não tem tanto assim a ver depois com o resto da obra dele. É muito interessante exatamente por isso, porque depois nós vamos para outras coisas e vemos que não tem a ver, mas é de facto uma história. Eu tenho também nesta história, uma das minhas histórias mais importantes, esta é a Carta para Garcia. Sim. Carta para Garcia, que eu acho que é assim uma coisa. Eu leio aquilo hoje em dia dúzias de vezes e acho que estou sempre a encontrar. Eu já não leio há bastante tempo, mas quando eu era mais jovem, a bordo, eu dava palestras falando. Aqui no Brasil ela é conhecida como Mensagem a Garcia. Que engraçado. Aqui é Mensagem a Garcia. Então eu sempre dizia Mensagem a Garcia quando eu determinava que alguém fizesse alguma coisa e não dava detalhes. Wesley, eu gostaria de ficar consigo vários dias a falar, tínhamos muita coisa, nunca mais acabaria, infelizmente agora por aqui vamos ter mesmo que finalizar. Ficamos com um registro muito interessante, registro este que vai ficar na internet, no YouTube e no canal MEO, que é o canal da Costa Ocidental. E vamos poder mostrá-lo a muita gente em Portugal, sobretudo porque é lá que temos os nossos telespectadores mais entusiasmados. Como última pergunta, gostaria de perguntar, se não fosse o que é que gostava de ser? Ou se voltasse atrás, o que é que corrigia, o que é que fazia, o que é que mudava, o que é que lhe apetecia? Não corrigiria. Quando eu fiz o concurso para a Marinha Mercante, eu também fiz concurso para a Marinha de Guerra, para a Escola de Preparatória de Cadetes e para a Marinha Mercante. Eu passei em primeiro lugar na Escola de Cadetes, na Escola Naval passei em terceiro lugar, de 25 questões eu acertei 23, e para a Marinha Mercante eu passei em primeiro lugar no Brasil. Eu fui para a Marinha Mercante porque a minha família, de acordo com as pesquisas nossas do livro Escolha no Brasil, foi lançado há 2 anos, é a família que tem maior número de integrantes na Marinha Mercante. E eu fui para lá. Então era um sonho. O mar para mim tem um valor extraordinário. Mas eu era chamado pelos colegas de vibrador. Eu me dedicava totalmente. As minhas roupas tinham vinco, né? E alguns chegavam e diziam, puxa, cortei minha mão no seu vinco, né? Outro dizia, a tua vibração é tanta que eu estou sentindo aqui na carta náutica. Então levavam na brincadeira, eu dizia, olha, eu sou vibrador, eu fiz concurso, eu não entrei aqui de graça, eu gosto, foi essa preferência. Depois para a magistratura, eu nunca pensei em ser juiz antes, mas meu pai dizia que eu tinha uma boa argumentação e que eu seria um bom advogado. Talvez na mente do meu pai, advogado fosse o máximo. Eu praticamente não advoguei, enquanto advogado eu estava na Petrobras, e fui para a magistratura, me saí muito bem, recebi minha medalha de mérito com 2 anos na magistratura. Então eu aprendi com meu pai. Ele dizia, whatever you do, you must do it well. O que você tiver que fazer, faça bem feito. Ele era neto de americano e herdou do pai muitos ditados em inglês. Eu não corrigiria, não corrigiria. Eu acho que eu estou olhando para o futuro e no futuro eu quero fazer algo mais. O que eu já fiz eu acho que foi bem feito. Então podemos imaginar um dia, talvez, no Ministério da Cultura ou numa coisa desse estilo, na política? Talvez sim. Algumas pessoas já me disseram, eu já conversei
e dei asas às minhas palavras, e algumas pessoas disseram, este era um homem bom para governador. Eu já ouvi algumas pessoas, mas eu sempre reduzo um pouco o elogio, porque eu às vezes, aspas, faço discurso, falo para pessoas bem humildes. Outro dia eu fui pegar uma carta embaixo no meu prédio e estava o porteiro, o irmão dele, que também é porteiro, e um motorista de uma moça que mora lá. E eu falei sobre o momento da política brasileira, com palavras que eles entendem, né? Então eles ficam assim, puxa, mas o doutor parou aqui para conversar com a gente. Ah, eu paro mesmo, não me sinto melhor. Essa é uma boa característica para a política também. Fica lançado o repto. Enquanto comandante, chegou a ter algum caso que chegou ao limite do ser humano? Não, eu tive um caso muito, muito sério, não foi o limite. Eu fui oficial de um navio que o comandante era extremamente tenso, nervoso, estressado, e ele tinha problemas particulares no casamento. Um filho dele, um filho que tinha uma forma de ser, o desagradava muito, então ele não conseguia entender aquilo, e ele tinha um apelido muito forte, que se falava sem que ele ouvisse, porque ele era um homem muito tenso. E um dia nós estávamos operando o navio em Trinidad e Tobago, recebendo petróleo, e estourou o mangote. O mangote é uma mangueira assim, de quase 60, 70 centímetros de diâmetro, por onde passa o petróleo, e estourou isso, espirrou óleo, foi uma coisa muito, muito forte. E eu estava de serviço e ele chegou me cobrando, e eu titubeei, mas disse, está tudo correto. E o superintendente do terminal veio e, olhando para o navio, que estava ainda alto, colocou o dedo e disse para ele, vocês ocasionaram isso? E eu disse, não fomos nós. Mas eu estava por dentro tremendo. E eu tinha certeza que não éramos nós, mas aquilo não se explicava. Aí o comandante disse para ele, você não pode falar comigo assim, eu sou o comandante do navio, tudo em inglês. I am the master, o master, né? Top, o comandante. E o superintendente do terminal disse, I am the terminal superintendent. E foi assim uma briga de dois gigantes, eu ali no meio. Depois constatou-se que foi um pedaço de borracha que veio pelo mangote, pela mangueira, e bateu no navio, na entrada do navio, entrou e não passou, estourou. Um outro caso foi quando eu era inspetor-geral da frota, desapareceu um empregado que fazia limpeza a bordo, terceirizado, e eu chamei o comandante, ele prestou declarações da Polícia Federal, viajaram, um dia de madrugada tocou o telefone, comandante, é o comandante fulano, comandante Olindo. A ferramenta que sumiu foi encontrada. Que ferramenta? Não existe ferramenta tão importante para ser encontrada, e ele me ligar de madrugada. A ferramenta como? Foi encontrada na casa de bombas. Casa de bombas? Sim, boiando. Ferramenta não boia. Aí eu lembrei que era o corpo de um homem que tinha desaparecido. E isso foi um impacto muito forte, porque eu estava acordando, e ele em seguida perguntou o que eu faço. Aí eu tinha que dar instruções para ele, né? Os crimes que acontecem a bordo são da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia muito mais ciosa de cumprimento do dever. E eu então disse para ele, já avisou a polícia? Não. Já avisou as autoridades? Não. E tem que avisar com 24 horas de antecedência. Aí eu disse a ele disse, esperava falar com você antes. Aí eu disse, o que vocês pensam em fazer? Podemos deixar o corpo como está, podemos retirar, colocar no... E aí tem uma série de... Isso me levou algum tempo de vida até, né, eu me recuperar e dizer para ele, então liga para a Polícia Federal, já tem mais de 24 horas, e diga que não conseguiu contato por causa das condições atmosféricas. Isso é fácil, né, dizer, aí, de forma que é natural que o comandante primeiro se quisesse se posicionar. O comandante a bordo é como era antigamente nas naves de Cabral, é o comandante depois de Deus. Alguns comandantes têm essa força, né? A maioria tem. Muito obrigado. Da nossa parte, fica aqui em jeito de conclusão uma gostosa e longa conversa com alguém que tem formação como juiz e formação como comandante.
duas formações importantes para dirigir e para talvez fazer a diferença na política de um país que anda à procura de si próprio. Wesley, muito obrigada, as maiores felicidades, e que por daqui a 2 ou 3 anos eu possa voltar ao Brasil e encontrá-lo de facto a fazer mais algumas das coisas que o Wesley gosta. E grata, profundamente grata por ter tido a oportunidade de conhecer e de partilhar também com as pessoas que nos escutam e que gostam dos nossos trabalhos esta conversa com um ser humano de facto de exceção. Eu agradeço. Um abraço fraterno a todos os nossos irmãos dos Açores, especialmente da Ilha das Flores. Adorei conhecer a Gabriela, extraordinária, uma pessoa com quem eu me identifiquei muito. À primeira vista, a gente não sabe o quanto ela sabe. Muito obrigado. Obrigada.